Como lucrar muito e arriscar pouco? Qual que deve ser o risco-retorno médio de suas operações? E claro, como operar de forma confortável, sabendo a porcentagem ideal que você deve colocar em risco. Você terá hoje todas as respostas para essas perguntas, porque no terceiro episódio da nossa super série Começando do Zero no Forex, eu vou abordar sobre gerenciamento de risco. Eu vou te passar diversas dicas, pilares, diversas leis de uma gestão de risco, de um gerenciamento de um trader profissional. Então já deixa o seu like, porque essa aula vai te ajudar muito. E sabe o que mais me surpreende? Muita gente desvaloriza quando o assunto é gestão de risco, porém sem isso aqui você não consegue trabalhar um operacional bom. Do que adianta você ter boas técnicas, estratégias maravilhosas com Elliott, Wyckoff e SMC, estratégias lindas, assertivas, se você não sabe o quanto arriscar, se você não sabe se comportar na operação, se você não sabe definir o stop loss, definir o take, definir risco-retorno, se você não entende sobre essa atividade, sobre rentabilidade, uma gestão eficiente é a base do trader profissional. Então fica até o final desse episódio, deixa o seu like e não perca nenhum segundo desse conteúdo, fechou? E lembrando, aqui no primeiro link da descrição tem o link da Pepperstone e ela está dando 3 meses grátis do TradingView Essential. O TradingView Pro, ele é pago, mas a Pepperstone, a melhor corretora de Forex, está te dando 3 meses gratuitos do TradingView. É só clicar aqui no primeiro link, criar a sua conta e garantir esse grande benefício. Bora para o episódio, fica até o final, deixa o like e vem comigo. Eu separei aqui algumas dicas sobre gerenciamento de risco. A primeira delas é você definir o seu perfil de especulador, ou seja, você precisa definir se você é uma pessoa conservadora, moderada ou agressiva. Quando você tiver o seu perfil de especulador definido, você saberá o percentual que você deve arriscar. Nesse primeiro perfil, que é um perfil conservador, exposição ao risco de 1 a 3%. No perfil moderado, que na minha visão é o melhor perfil, você vai ter uma exposição ao risco mediana, de 3 a 5% do capital. Lembrando, esse percentual é embasado naquele capital que você já destinou para trade, naquele capital que você já colocou na corretora para poder operar. E lembrando, se você ainda não tem conta na Pepperstone, crie sua conta clicando no primeiro link da descrição. É a melhor corretora de Forex e inclusive ela está dando 3 meses de TradingView Essential totalmente grátis. Para você que não sabe, o TradingView Essential é o TradingView Pro com diversas funcionalidades. Clica aqui, crie sua conta e ganhe 3 meses grátis de TradingView. Então pessoal, no perfil moderado 3 a 5% do capital, já no perfil agressivo, exposição ao risco de 5 a 10%. Lembrando pessoal, capital e percentual de exposição são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o capital, menor a porcentagem arriscada e vice-versa, quanto menor o capital, maior a porcentagem arriscada. Então quanto mais grana você tem, menos você arrisca em percentual, ou seja, você cada vez mais vai trabalhar no mercado menos alavancado e é a partir disso que você vai construir uma jornada duradoura. É a partir disso que você terá longevidade no mercado financeiro. O segundo tópico que eu quero abordar sobre gerenciamento é assimetria de retorno. Pessoal, o retorno ele deve ser sempre assimétrico ao risco. O que significa isso? Favorável, maior, diferente. Então você deve padronizar operações de no mínimo 3 vezes o risco. O que isso significa? Se você está arriscando R$10, você deve pelo menos ter um take técnico de R$30, 3 vezes o valor do seu risco. Eu pego diversas operações e eu posto para vocês, pessoal, esse trade aqui foi de 8 vezes o risco, essa operação foi de 10, de 5 vezes o risco. O que isso significa? Que eu estou lucrando muito mais do que eu arrisco, e é isso que vai me manter vivo no mercado. Por quê? Quando você tem uma simetria de retorno favorável em suas operações, quer dizer que você pode se dar o luxo de errar. O erro, uma assertividade baixa, não necessariamente resultará em uma rentabilidade baixa. É por isso que eu gosto sempre de prezar por operações onde o retorno é assimétrico ao risco, é maior, é favorável em relação ao risco. Olha só essa tabelinha que legal. Aqui em cima eu coloquei um percentual de assertividade, 20%, 30%, 40%, 50% e 60%. E aqui nessa coluna uma razão de risco-retorno. Se você tem um risco-retorno de 1 para 3 e uma assertividade de 30%, você já
está no lucro. Tem noção disso? Você pode ter uma assertividade de 30%. O que isso quer dizer? Que se você montar 100 operações, você vai acertar somente 30 e vai errar a maioria, 70 operações. 30 acertos, 70 erros, mas devido ao seu risco-retorno favorável, quando você erra uma operação, você perde X, e quando você acerta, você lucra 3X. Logo, não importa que você tenha uma assertividade baixa de apenas 30%, esse risco-retorno favorável vai te salvar e você vai estar no lucro. E olha só o que acontece quando você tem um risco-retorno médio de 1 para 5. Você pode ter uma assertividade de apenas 20% e mesmo assim sair no lucro. Agora, quando você tem uma razão de risco-retorno de 1 para 1, por exemplo, ou seja, você vai lucrar a mesma coisa que você está arriscando, você precisa ter uma assertividade de 60% para sair no lucro. Se você tiver uma assertividade inferior a 60%, por exemplo, 40%, você vai sair no prejuízo, 50% no 0 a 0 e só vai começar a lucrar quando tiver uma assertividade de 60%. É por isso que é muito importante você priorizar por risco-retorno. E é por isso que, matematicamente falando, é muito desfavorável operar opções binárias. Em opções binárias, o risco-retorno ele não chega nem a ser 1 para 1, ele é negativo. Você arrisca X para lucrar ali um payout de 87%, 90%. Então, por isso que, matematicamente falando, opções binárias é a modalidade mais difícil de você lucrar. E é muito improvável que você lucre ao longo de 3, 4, 5, 10, 20 anos. Você não está no mercado para lucrar hoje, para lucrar até mês que vem, até ano que vem. Você está aqui porque você ama o mercado e você quer fazer dele a sua profissão. Então você precisa de longevidade, você precisa ter as estatísticas, os números ao seu favor. Então lembrando, opções binárias, por mais que tenha o gráfico espelhado do Forex, matematicamente falando, é muito improvável que você consiga lucrar. Então lembrando, opere em mercado de verdade, em mercado onde você pode definir o quanto você quer lucrar, onde você pode definir onde colocar o seu stop, onde você pode usar a matemática, a estatística ao seu favor e realmente conseguir ser rentável e fazer disso uma profissão sólida e não uma rendinha extra onde você vai lucrar, perder e no final sair negativo e dando dinheiro para corretora de opções binárias e para esse monte de afiliado que ganha em cima do seu prejuízo. Pois é, opções binárias isso é o que mais acontece. Você precisa estudar e entender que apenas a técnica liberta. Não acredite em dinheiro fácil, não acredite em falsas promessas, não acredite em nada que não remeta a estudo, porque sim, pessoal, não é fácil você atingir a consistência, o processo ele é difícil, você precisa estudar, você precisa se dedicar, demanda tempo, cada um tem o seu tempo, só que quando você chega no sucesso, quando você atinge a consistência, consegue operar de forma sólida, tem uma gestão, um comportamento de um trader profissional, o resultado ele é consequência e as coisas vão fluindo, o seu patrimônio vai começar a aumentar, você vai começar a exponencializar e as coisas vão ficando cada vez melhores, os lucros vão ficando cada vez maiores, então você precisa entender que o resultado é uma consequência. Tá vendo o primeiro link da descrição? Clica nele, crie sua conta na corretora de Forex e dê os primeiros passos. Comece, estude, se dedique, plante para poder colher no futuro. Então você acabou de entender que você não precisa ser assertivo para ser rentável. E lembrando, para buscar rentabilidade, você precisa de assimetria de retorno. E obviamente, pessoal, preze sempre por qualidade, nunca por quantidade. Se você tem a quantidade como característica em suas operações, sinto lhe dizer, mas você terá uma baixa rentabilidade. E lembrando, o excesso no mercado, ele remete a prejuízo. Já a qualidade não está ligada ao excesso. A qualidade está ligada a poucas operações que vai gerar uma simetria de retorno e, por consequência, lucro. Então, quer ganhar dinheiro? Preze por qualidade e não por quantidade. E claro, né, pessoal, nem precisa falar, paciência e profissionalismo. O resultado em sua vida deve ser uma consequência, não um objetivo. Pare de pensar no resultado como se fosse um objetivo, uma meta, um sonho. Não, você deve entender que o resultado é uma consequência. Alinhando isso na sua mente, você vai fazer o que precisa ser feito para chegar onde você quer chegar. Então o resultado é consequência, não é objetivo. Faça o que tem que ser feito, que ele vai chegar, que a consistência vai chegar, que o lucro vai chegar. Foque naquilo que precisa ser feito. O estudo, a técnica vai mudar a sua vida. A educação salva, a técnica liberta. Eu mudei de vida estudando. Eu hoje vivo a vida dos meus sonhos porque eu estudei. E você precisa estudar, se dedicar
dedicar, se entregar e parar de cair em conto de fadas, parar de cair em falsas ilusões. Somente essa série que eu tô fazendo aqui, pessoal, é um conteúdo básico, é um conteúdo extremamente básico, super raso, porém esse básico já te ajuda. E o mais surpreendente é que esse conteúdo, mesmo sendo extremamente básico, em todos os episódios o conteúdo foi super básico. O mais incrível, que eu falo até com uma certa tristeza, é que o que eu entrego aqui gratuitamente é muito mais do que diversos cursos pagos entregam. Então valorize esse conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse episódio, manda para todo mundo. E lembrando, vai rolar o quarto e último episódio. Esse é o terceiro, onde eu estou falando sobre gerenciamento, dicas de gestão. No quarto episódio vai ser operacional, onde você vai aprender estratégias, onde você vai aprender onde comprar, onde vender, o momento de não fazer nada. No quarto e último episódio, que vai sair quarta-feira que vem, inclusive já anota o dia 2 de outubro, vai sair o quarto e último episódio da série Começando do Zero no Forex. Nesse episódio, você vai aprender duas estratégias, um operacional seguidor de fluxo, seguidor de tendência, e um operacional a favor da reversão. O primeiro operacional seguidor de tendência tem mais assertividade e um pouco menos de rentabilidade. Já o segundo operacional, ele vai ter uma rentabilidade gigantesca e uma assertividade um pouco menor que a primeira estratégia. Então você não perde por esperar. Só que lembrando, você precisa alinhar todos os episódios e, claro, criar a sua conta na Pepperstone. Inclusive, se você já criou sua conta, se você está assistindo esse episódio, está curtindo a série e quer ficar consistente no trade, comente aqui nesse vídeo a palavra Pepperstone. Comenta aí, Pepperstone. Bora mostrar para a corretora nossa força, bora mostrar para a corretora que você, que está aí em casa, está determinado a estudar e que você finalmente entendeu que somente a técnica pode te libertar. Então, pessoal, resumindo tudo da aula de hoje, pilares da montagem de gestão. Arrisca um valor que você esteja disposto a perder, que não irá te deixar desconfortável. Você não pode operar com desconforto, você tem que operar totalmente confortável. Então arrisca um valor que você possa perder, arrisca um valor que caiba no seu bolso. Nunca opere alavancado demais, nunca arrisque mais do que você pode, nunca coloque a carroça na frente dos bois, nunca. Você tem que curtir o processo e entender que cada um tem o seu tempo. Quando eu comecei, eu não fazia 20 mil, 30 mil no dia, 50 mil reais em um único trade, como eu já fiz. Quando eu comecei, eu operava extremamente baixo, lucrava 5 dólares, 3 dólares, no máximo ali 50 reais, 40 reais por operação. Eu já ficava totalmente maravilhado com aqueles valores. Então você precisa curtir cada etapa, ficar tranquilo, ser paciente, deixar acontecer, curtir o processo. Só que você não pode desistir. Não pode, você não pode. Não existe outra consequência além do resultado para quem não desiste. Então mantenha a resiliência, o estudo, a disciplina. É só você pensar nas seguintes etapas: do sonho para a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a consistência, da consistência para a conquista. São etapas. Primeiro você sonha, depois você coloca isso como uma meta, depois você trabalha a disciplina, trabalha a consistência em cima dos seus atos disciplinados e depois da consistência vem a conquista. Curta cada etapa, curta o processo, seja paciente e tenha profissionalismo. E agora o segundo pilar. Lembrando, arrisque um valor que você esteja disposto a perder. Depois, defina o seu stop loss. Stop loss sempre técnico, nunca financeiro, sempre técnico. É o gráfico que vai te falar onde você deve colocar o seu stop loss. Cara, eu não sei onde colocar o stop loss técnico, não tenho ainda uma estratégia segura e assertiva. Então, quarto episódio, quarta-feira que vem, dia 2 de outubro, você precisa assistir. E depois, pessoal, de definir o seu stop loss, padronize o seu risco, retorno e operacional. É muito importante que você tenha uma estratégia padronizada e, claro, um risco retorno mínimo, que eu já falei com vocês, no mínimo 3 vezes o risco. E lembrando, você que não sabe montar a operação na Pepperstone, a Pepperstone ela conecta diretamente com o TradingView, então você opera direto pelo TradingView. Você que não sabe comprar, vender, posicionar o seu stop
stop loss, seu take, bater uma parcial, entrar no mercado, pendurar uma operação, enfim, você que não sabe de fato abater uma operação no mercado de Forex, no caso aqui no TradingView que está conectado a Pepperstone e você pode operar qualquer paridade de Forex, CFDs, assista o segundo episódio. Aqui na descrição dessa aula tem o link do segundo episódio, então clica aí e assiste. Hoje, pessoal, eu até ia falar sobre operacional, se eu não me engano no episódio anterior eu falei que hoje eu iria abordar o operacional, mas eu preferi dar uma aula somente sobre gestão, um pouquinho mais completa e deixar só uma aula sobre operacional, porque eu quero fazer uma aula inteira, uma aula grande, uma aula maravilhosa sobre estratégia, para poder realmente te ajudar. Então valorize apoiando esse vídeo, deixando o like e criando a sua conta na Pepperstone, vai me ajudar porque eu sou parceiro deles, então eu quero mostrar a nossa força, quero mostrar o nosso barulho, eu estou trazendo vantagens para vocês, 3 meses grátis de TradingView Pro. E o quarto e último pilar de uma montagem de gestão é você definir o seu perfil de especulador, um desses 3. Olha só, se você curtiu o conteúdo já sabe, né? Deixa o like, comenta aí Pepperstone e eu te vejo no quarto e último episódio, dia 2 de outubro, quarta-feira da semana que vem, às 7 horas da noite vai sair o quarto e último episódio sobre operacional, estratégia, onde eu vou te mostrar a teoria por trás das estratégias, serão 2, e também vou te mostrar as estratégias direto no mercado, direto nas paridades de Forex, no euro-dólar, USD-JPY, GBP-USD, no ouro, no AUD-CAD e muito mais. Então tamo junto, muito obrigado você que chegou até o final, deixe seu like, crie sua conta aqui ó na Pepperstone e claro, compartilhe esse episódio. Eu te vejo semana que vem, dia 2 de outubro, no quarto e último episódio. Muito obrigado pela presença, é sempre uma honra estar aqui, bora pra cima que é só o começo. Ah, se não me segue no Instagram, tá aí em cima ó, @CairoTrader, fica o convite, lá eu posto conteúdo todos os dias. Tamo junto, valeu!